Olá, bom dia. Meu nome é Maíra e o nosso grupo, formado por Mirna, Késia, Eurico e eu, vamos falar sobre hipersensibilidade. Os objetivos dessa apresentação são compreender o conceito de hipersensibilidade e como ela é gerada, identificar os tipos de hipersensibilidade e seus mecanismos e reconhecer os efeitos biológicos dos diferentes tipos de hipersensibilidade. Bom, e o que seria isso? Doenças de hipersensibilidade são resultados dos distúrbios causados pela resposta imunológica. Ocorre quando a imunidade adaptativa, que tem a função de defesa contra as infecções microbianas, causam lesão ou doença. No caso, a gente está falando sobre as doenças. Em resumo, o sistema imunológico ele ataca algo que é próprio. Ele não funciona direito. Bom, o termo de sensibilidade vem de quando o indivíduo é exposto a um antígeno e apresenta reação detectável ao antígeno em contatos seguidos, né? E como é que ela é gerada, né? Como é que são geradas as doenças imunes? Basicamente de três formas: autoimunidade, reações contra micro-organismos e reações contra antígenos ambientais. Autoimunidade acontece quando há falha dos mecanismos normais de autotolerância, resultando em reações contra células e tecidos próprios, o que é chamado de autoimunidade. As doenças causadas pela autoimunidade são denominadas doenças autoimunes, que são crônicas e debilitantes. Agora, em relação às reações contra micro-organismos, as respostas imunológicas contra antígenos microbianos podem causar doenças se as reações forem excessivas ou se os micro-organismos forem incomumente persistentes. Pode originar uma inflamação grave, algumas vezes com formação de granulomas, que são nódulos, e causando uma lesão tecidual, né? No caso, existe um exemplo da tuberculose e algumas outras infecções crônicas que são originadas dessas reações. E a última, reações contra antígenos ambientais. Bom, a maioria dos indivíduos saudáveis não reage contra substâncias ambientais comuns, em geral inofensivos, mas 20% da população responde de forma anormal e uma ou mais dessas substâncias, causando doenças alérgicas. Bom, elas desenvolvem reações mediadas pelas células T, que desencadeiam uma inflamação mediada por citocinas, resultando em uma sensibilidade de contato. Os tipos de hipersensibilidade e mecanismos. Nós temos essa tabelinha aí que classifica as doenças autoimunes. Bom, as doenças de hipersensibilidade são comumente classificadas de acordo com o tipo de resposta imunológica e o mecanismo efetor responsável pela lesão celular e tecidual. A hipersensibilidade no caso são quatro tipos, tá bom? Nós temos a hipersensibilidade imediata, tipo 1, mediada por anticorpos, o tipo 2, mediada por complexos imunes, tipo 3, e mediada por células T, o tipo 4. A hipersensibilidade imediata do tipo 1, ela é causada por anticorpos IgE específicos para antígenos ambientais e mastócitos. São comumente chamados de alergias ou desordens atópicas. Constituem-se o protótipo das doenças causadas pela ativação da superpopulação das células TH2 de linfócitos T auxiliares, em que as células T estimulam a produção de anticorpos IgE e inflamação. A hipersensibilidade do tipo 2,
que vai ser mediada por anticorpos agindo sobre células, sobre tecidos e sobre receptores, induzidas por anticorpos IgG e IgM. Agora, a do tipo 3 está relacionada à deposição de imunocomplexos e a do tipo 4 é aquela relacionada aos linfócitos T, CD4 e CD8. Ela também é chamada de hipersensibilidade do tipo tardia. Hipersensibilidade imediata tipo 1. Essa resposta imune ela é mediada por células TH2, anticorpos IgE, mastócitos e acontece uma liberação de mediadores anti-inflamatórios. Na verdade, mediadores inflamatórios, que eles atuam nos vasos e no músculo liso, além também de recrutarem células anti-inflamatórias. Ele ocorre geralmente após a exposição a um antígeno, né? Exemplos disso são a alergia, a asma brônquica, a rinite e anafilaxia. Agora vou contextualizar um pouquinho falando da doença que é a anafilaxia. Essa é uma forma bem grave da hipersensibilidade imediata, sendo uma reação sistêmica caracterizada por um edema em vários tecidos e também acontece uma diminuição da pressão sanguínea secundária à vasodilatação. Geralmente, ela resulta da presença sistêmica de um antígeno e nesse antígeno os indutores mais frequentes são os alimentos, as picadas de insetos, antibióticos injetáveis ou inseridos. Inclusive, os antibióticos eles são famosos por baixa imunidade. O alérgeno ativa os mastócitos nos tecidos, resultando também em uma liberação de mediadores, que são a histamina, a bradicimina. Temos também os leucotrienos, que levam esses nomes que eu citei, né? Eles levam à diminuição do tônus vascular, o extravasamento de plasma em todo o corpo. Ocorre também uma hipotensão, levando assim a um choque anafilático. Além disso, a constrição das vias aéreas superiores e inferiores, o edema na laringe, uma hipermotilidade no intestino, um extravasamento de muco e lesões na pele. Esse choque anafilático, ele severo, pode ser fatal e pode ser controlado pela administração da adrenalina, epinefrina, antihistamínicos, que eles revertem a ação da histamina, inibindo assim a degradulação dos mastócitos, relaxando também os músculos liso, brônquico e reduzindo esse tipo de inflamação. Hipersensibilidade mediada por anticorpos do tipo 2. Os anticorpos IgM e IgG ligam-se a antígenos na superfície celular, como das hemácias e plaquetas. Assim vai promover a ativação do sistema complemento e destruição celular por fagócitos e células NK. Pode haver lesão dos tecidos, induzindo a inflamação ou levar à interferência nas funções celulares, assim causando doença sem lesão tecidual. Um exemplo é a anemia hemolítica autoimune e também a síndrome de Goodpasture. A síndrome de Goodpasture é um subtipo da síndrome de hipertensão pulmonar renal. É uma síndrome autoimune de hemorragia alveolar e glomerulonefrite, causada por anticorpos antimembrana basal glomerular circulantes, os anti-GBM. Na maioria das vezes, a síndrome de Goodpasture desenvolve-se de indivíduos geneticamente suscetíveis que fumam cigarro, mas a exposição ao hidrocarboneto e as infecções respiratórias virais são possíveis deflagradores adicionais. Os sintomas são dispneia, tosse, fadiga, hemoptise ou também hematúria. Presume-se que a existência da síndrome de Goodpasture em pacientes com hemoptose ou hematúria é confirmada pela indicação de anticorpos GBM no sangue ou em uma amostra de biópsia renal. O prognóstico é bom quando o tratamento é iniciado antes do início da insuficiência respiratória ou renal.
Nesse tipo de hipersensibilidade, há a formação de imunocomplexos através da ligação de um antígeno solúvel com anticorpos IgM e IgG, que se depositam em vasos e tecidos, ocasionando na inflamação. Nesse caso, há recrutamento e ativação de leucócitos, produzindo lesão tecidual. Algumas doenças causadas por esse tipo de hipersensibilidade são lúpus eritematoso sistêmico, doença do soro e reação de Arthus. A doença do soro ela é uma reação de hipersensibilidade mediada por imunocomplexos e subsequente ativação de complementos. Ela é causada pela imunização do hospedeiro com proteínas séricas heterólogas. Essa doença tem como sintomas febre, presença de manchas vermelhas na pele, artrite, artralgia, que é dor na articulação, e outros sintomas sistêmicos. Na hipersensibilidade mediada por células, os linfócitos TCD4, TH1 e TH17 são ativados assim que encontram antígenos em sítios inflamatórios. A partir daí são liberadas interleucinas e moléculas de adesão. Esse evento ele vai facilitar a migração e ativação de leucócitos, que vai levar a reações inflamatórias. Em alguns casos, o TCD8 ele destrói as células hospedeiras. Algumas doenças causadas por esse tipo de hipersensibilidade são a dermatite contato, a esclerose múltipla, a diabetes tipo 1 e a artrite reumatoide. A esclerose múltipla, ela tem causa desconhecida, mas acredita-se que no início da vida as pessoas elas foram expostas a um vírus, mais especificamente herpevírus ou retrovírus, ou alguma outra substância desconhecida que de alguma maneira acionou o sistema imunológico para atacar os tecidos do próprio corpo. Essa é uma reação autoimune. Essa reação ela causa inflamação e ela vai provocar a lesão da bainha de mielina e das fibras nervosas subjacentes.